Para começar, parlamentares da oposição se anteciparam à justiça e ao governo e protocolaram uma PEC para proteger a liberdade de expressão. A ideia do projeto é evitar a censura e flexibilizar o critério para a responsabilização das redes sociais. A medida, de autoria do senador Rogério Marinho, é uma resposta ao judiciário que julgará a regulamentação das plataformas nos próximos dias. Dentre outras questões, o texto pede a exigência de ordem judicial para alertar as provedoras de internet sobre a suposta ilegalidade dos conteúdos, ao invés da exclusão automática. Enfim, pontos importantes para a gente discutir com os nossos comentaristas. Vamos chamar o Roberto Mota, ao vivo do Rio de Janeiro, já com a gente. Mota, seja muito bem-vindo. Ótima noite a você. Enfim, uma medida protocolado, uma proposta de emenda à Constituição que tem por objetivo garantir algo que, em tese, já é assegurado pela Constituição Federal, né? É inacreditável, absolutamente inacreditável, Caniato, o que está acontecendo no Brasil. Boa noite para você, boa noite aos meus colegas, boa noite à nossa querida audiência e parabéns aos senadores Marcos Rogério, Rogério Marinho e todos os outros que estão envolvidos nessa iniciativa. Frequentemente, a gente ouve dizer que está acontecendo um debate sobre liberdade de expressão no Brasil. Na verdade, não se trata de debate, se trata de ataque. A censura voltou. Pessoas foram e estão sendo perseguidas e punidas de várias formas por aquilo que dizem. Além do horror da censura em si, cabe observar que o conteúdo censurado é sempre de direita. Políticos de direita, influenciadores de direita, cidadãos comuns de direita são os que têm as suas contas suspensas, bloqueadas e não podem expressar as suas opiniões. É isso, censura. É isso que significa regulamentação das redes sociais. Significa usar o poder do Estado para calar a maior parte da população brasileira. Pois é, a gente vai continuar nesse tema. Tem alguns pontos fundamentais dessa proposta, inclusive já protocolada pelos senadores, e muito em breve o Supremo Tribunal Federal deve retomar julgamentos de ações que tratam de episódios de usuários que acabaram fazendo postagens nas redes sociais. Dependendo do entendimento da Suprema Corte, isso poderá reverberar em todas as cortes da justiça. A gente vai chamar também o Luiz Felipe Dávila, o Cristiano Beraldo, daqui a pouco eles vão trazer as análises e as reflexões. Agora, muito possivelmente, o Dávila, a produção acaba de me informar, o Dávila já está conectado. Dávila, seja muito bem-vindo, ótima noite a você. Nós destacamos nessa abertura de Os Pingos nos Is, a oposição protocolou uma PEC, proposta de emenda à Constituição, para criar dispositivos para proteger a liberdade de expressão. Ou seja, criar uma lei, criar um dispositivo via Legislativo Federal para assegurar algo que já consta na Constituição Federal. Não é mesmo, Dávila? É verdade, Caniato. Boa noite a você, boa noite ao Mota, boa noite ao Beraldo e boa noite à nossa audiência. Mas todo o caminho que o Brasil percorre hoje é para aumentar a censura e não garantir a liberdade de expressão. Daí essa preocupação. Vamos fazer uma pequena retrospectiva do que ocorreu. O Congresso Nacional rejeitou o PL da fake news, aquele PL que foi redigido pelo deputado Orlando Silva. Mas veja só, agora nas eleições, o Tribunal Superior Eleitoral acabou importando trechos deste projeto que foi engavetado pelo Congresso Nacional. Engavetado não, rejeitado. E o entendimento do TSE foi mais severo, Caniato, do que a própria PL da fake news. Vou dar um exemplo aqui. Retirar conteúdos de redes sociais sem ordem judicial. Isto é censura. Por quê? Porque nós temos o Marco Civil da Internet, que exige ordem judicial. Veja só, existe hoje uma lei aprovada pelo Congresso Nacional que regulamenta
que retirada de conteúdo de rede social só pode ocorrer com ordem judicial. Aí vai o entendimento do TSE e acho que não precisa de ordem judicial coisa nenhuma, que agora pode tirar conteúdo do ar. Não é assim. Segunda coisa importante, existe a exclusão agora de conteúdo. Sei que existe uma lei que define o que é desinformação. Nós não temos uma lei no Brasil definindo o que é desinformação. Então, como é que você tira conteúdo do ar? Isso é censura. Isso é o poder arbitrário para dizer que essa notícia é falsa e vamos tirar do ar. Ora, o Brasil tem um ordenamento jurídico que, para punir alguém, precisa ter uma lei. Se não existir a lei, você não pode punir a pessoa. Mas agora, o entendimento, cada vez mais no TSE e até mesmo no Supremo, é que esse poder, entre aspas, de censura vai ser dado às plataformas. E se as plataformas não tirarem o conteúdo do ar, de acordo aí com a decisão da Justiça, ela será multada ou suspensa. Então, o Brasil, nos últimos meses, caminha sim para censura e não para o respeito à liberdade de expressão. Por isso, o Congresso precisa reagir e garantir aquilo que está na Constituição. Às vezes, Caniato, a obviedade é necessária para reiterar o que está na lei e na Constituição, e não aquilo que está na interpretação e na cabeça dos ministros. Pois é, eu vou trazer inclusive trechos dessa proposta. Pela PEC, os provedores devem primeiro receber um aviso sobre a ilegalidade de determinado conteúdo por meio de uma ordem judicial. E essa proposta descarta a censura prévia, ou seja, aquela autocontenção. A própria rede social, para evitar qualquer tipo de problema, ela estabelece, esse tipo de publicação é sensível e já acaba retirando antes de qualquer tipo de decisão judicial. Deixa eu chamar o Cristiano Beraldo, também está com a gente, vai trazer as suas análises e reflexões dessa PEC que tem o objetivo de proteger a liberdade de expressão. Beraldo, seja bem-vindo, ótima noite a você, suas considerações, por favor. Boa noite, Caniato, boa noite, Dávila Mota e a nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is. Caniato, esse é um assunto muito sensível, porque há sempre uma tentação de, no esforço de proteger a liberdade de expressão, se criar ferramentas que acabam, no fundo, favorecendo a censura. Quer dizer, qual é a... Não, pode falar, Beraldo. Acho que o Beraldo teve algum tipo de problema na conexão, mas rapidamente já retomamos o contato com ele. Beraldo, você pode seguir no seu comentário, por gentileza. Bom, não temos o Beraldo, então daqui a pouco ele volta, não tem problema, a gente vai retomar a conexão com o Cristiano Beraldo. A gente segue no nosso giro de análises com os nossos comentaristas. Mota, muito em breve, né, o Supremo Tribunal Federal, os ministros devem voltar a tratar e analisar aquelas ações que correm na Suprema Corte Brasileira e os parlamentares querem se antecipar, garantindo esse entendimento de que é preciso criar dispositivos para, de maneira alguma, você tirar o direito à liberdade de expressão, direito esse que é garantido pela Constituição Federal. Queria que você discorresse sobre aquilo que muitos defendem, a autocontenção por parte das redes sociais e o que o texto propõe, né? Que a retirada de determinado conteúdo só poderia acontecer mediante uma determinação judicial e não cada empresa de tecnologia teria o seu departamento da verdade para dizer isso pode, isso não pode. Eu acho que o termo autocontenção não se aplica no caso das redes sociais. O autocontenção ele tem sentido quando você fala de um poder do Estado. Então, aquele poder poderia estender as suas ações para uma outra área, mas ele não faz isso, porque ele sabe, tem consciência de que aquilo é errado, ele se autocontém. As redes sociais não são um poder. As redes sociais são um ambiente de troca de informações. As plataformas, elas fornecem a infraestrutura para esse ambiente. Quem fornece o conteúdo são os próprios usuários. Na minha opinião, não cabe absolutamente a nenhuma plataforma decidir o que pode ou o que não pode ser feito. Obviamente, exceção feita aquelas condutas
que caracterizam crimes. Crime, se uma coisa é proibida por lei, então ela não pode em lugar nenhum, nem no mundo real, nem nas redes sociais. Agora, não cabe às plataformas ficarem censurando o discurso. Nós já passamos por essa experiência, nós já vimos qual é o resultado. O resultado é que as pessoas que são de esquerda podem falar o que quiserem. As que não são de esquerda, qualquer coisa é motivo para que elas sejam bloqueadas, censuradas. Até hoje, há vários brasileiros, alguns dos quais eu conheço, pessoas excelentes, muito acima da média em termos de conhecimento, de cultura, de articulação de pensamento, que têm as suas contas bloqueadas, porque falam coisas que o sistema não aprova. Então, de jeito nenhum, eu acho que isso é função das redes sociais. E aqui eu dou o exemplo, mais uma vez, do X, que tem um mecanismo chamado notas da comunidade. Como é que funciona? Se eu encontro uma postagem que eu acho meio esquisita, eu não peço censura, eu peço notas da comunidade. Isso significa que alguns usuários selecionados pela plataforma vão analisar aquela nota e vão dar as suas opiniões. A plataforma junta essas opiniões usando um algoritmo e pode ou não ser produzida uma nota que fica embaixo da minha postagem. A nota pode confirmar o que eu estou dizendo, desmentir o que eu estou dizendo, apontar para uma outra fonte de informação, mas isso não tem nada a ver com o Estado. Isso não tem nada a ver com o corpo gerencial da plataforma. Isso são os próprios usuários que fazem e é assim que tem que ser. Quem não gosta disso tem uma solução muito fácil. Não entre em rede social. Continue lendo o seu jornal em papel. Pois é, esse é um tema muito importante para a gente discutir, refletir, analisar. A gente vai trazer outros pontos desse texto da oposição, que, claro, quer proibir censura nas redes sociais, quer definir medidas de proteção à liberdade de expressão. A gente vai voltar nisso ainda nesta edição. Peço que você continue com a gente.